Eu devia ter percebido, mas, naquela noite, quando ela apareceu na varanda, embalando aquele bebê como se fosse real, nós todos entendemos. Carolina não estava bem. O que parecia ser apenas uma excentricidade de uma milionária solitária, rapidamente se transformou em uma obsessão perigosa. Ela se recusava a largar o bebê reborn. Criou um mundo só dela, fechado, silencioso, até que as autoridades foram obrigadas a intervir. O que aconteceu dentro daquela mansão, ninguém esqueceu. E o que ela fez, já internada, vai te arrepiar até o último segundo desta história. Você teria coragem de ouvir até o final? Antes de começarmos essa história impactante, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos relatos reais, cheios de mistério, emoção e reviravoltas que você nunca imaginou. A chuva batia suavemente contra as janelas de vidro da mansão, criando um som constante, repetitivo, quase hipnótico. Carolina estava sentada na poltrona de couro da sala principal, envolta por uma manta pesada, olhando fixamente para a lareira apagada. As chamas não se acendiam há meses, talvez anos, assim como ela também não se sentia viva há muito tempo. A mansão, imensa, silenciosa e fria, parecia um mausoléu de memórias. Cada cômodo escondia uma lembrança, o piano que ela nunca mais tocou, o quarto de hóspedes que nunca foi ocupado, o jardim que secava aos poucos, sem ninguém para cuidar. Ela havia herdado tudo, as empresas, as ações, os imóveis e a solidão. Desde que o marido, Marcelo, morreu há 3 anos, a casa nunca mais teve risadas ou passos apressados. Não tiveram filhos. Nem mesmo os amigos resistiram ao seu isolamento cada vez maior. Restava apenas a presença muda dos objetos, e o vazio, esse sim, era constante. De vez em quando, o relógio de pêndulo no corredor soava, quebrando o silêncio. Mas naquela noite, nem ele se atreveu a funcionar. Só o barulho da chuva e o tic-tac do seu próprio coração, lento, desmotivado. Carolina fechou os olhos e respirou fundo. O cheiro do ambiente era de madeira envelhecida misturada com o perfume doce que ela borrifava diariamente, como uma tentativa de manter viva alguma presença. Só que tudo cheirava a passado. Ela se levantou, caminhou lentamente pelo corredor longo e frio, passando os dedos pelas molduras dos quadros, onde fotos antigas ainda mostravam um casal feliz. Sua mão parou na moldura do quarto que seria o quarto do bebê. Ela abriu a porta com cuidado. O cômodo estava vazio, exceto pelo berço antigo que nunca chegou a ser usado. Ela ficou ali, parada, olhando, como fazia quase todas as noites, mas sem coragem de desfazer ou transformar aquele espaço. Uma lágrima silenciosa escorreu, mas ela a enxugou rapidamente, como sempre fazia. Não gostava de parecer frágil, nem mesmo quando estava sozinha. Voltando para o quarto, sentou-se na cama king size que parecia ainda maior naquela solidão, pegou o notebook e começou a navegar, sem objetivo, apenas para ocupar os olhos e as mãos. Foi quando, entre links e mais links, apareceu um anúncio estranho. Bebê único. Realista. Adotado para sempre. Ela parou, clicou, e ficou olhando para a imagem do bebê reborn. A pele, as dobrinhas, o olhar. Parecia vivo. Carolina mordeu o lábio inferior, sentindo um arrepio que não soube explicar. Respirou fundo e fechou o notebook. Mas, naquela noite, demorou mais que o habitual para pegar no sono. E, mesmo enquanto tentava dormir, a imagem daquele bebê não saía mais da sua cabeça. Na manhã seguinte, Carolina acordou mais cedo que o habitual. O sol entrava fraco pelas cortinas pesadas, desenhando linhas douradas no chão de madeira. Ela permaneceu alguns minutos deitada, imóvel, como se sua mente ainda estivesse presa àquela imagem, o bebê reborn. Sentou-se lentamente na cama, respirou fundo e pegou novamente o notebook que havia deixado na mesinha ao lado. Abriu a tela, como se tivesse memorizado o caminho, digitou na barra de busca, bebês reborn hiperrealistas. Uma lista extensa surgiu, mas ela não se interessou por nenhum dos primeiros anúncios. Pareciam comuns, comerciais demais. Rolou a página, lentamente, até que, no meio de centenas de opções, um banner discreto chamou sua atenção. Único. Feito à mão. Realista. Adote, não compre. Havia algo na simplicidade daquela frase que fez seu coração bater um pouco mais rápido. Clicou. O site era diferente. Fundo preto, letras brancas. Nenhuma marca, nenhum telefone, apenas fotos de um bebê reborn e uma descrição detalhada, como se não fosse apenas um boneco, mas um ser com história própria. Léo,
Pele siliconada, olhos de vidro alemão, peso de um recém-nascido real. Criado para trazer conforto, mas só para quem estiver realmente preparado para cuidar. Carolina passou as mãos sobre os braços, arrepiada, mesmo sabendo que aquilo era apenas marketing. Ou, seria mais que isso? No final da página, um botão. Adotar agora. Sem preço. Sem parcelamento. Apenas, adotar agora. Ela hesitou. Olhou ao redor do quarto, vazio, silencioso, gelado. Olhou de novo para a tela. E, pela primeira vez em meses, sorriu de forma quase imperceptível. Clicou. Uma nova página se abriu, pedindo apenas o endereço para entrega e uma mensagem opcional para o bebê. Carolina, sem nem pensar muito, digitou. Mamãe já está te esperando. Depois confirmou. Na tela, uma última mensagem apareceu. Parabéns, Léo será enviado em até 5 dias úteis. Prepare-se. Carolina fechou o notebook, encostou-se na cabeceira, pela primeira vez em anos, sentiu uma estranha euforia correndo pelo corpo, como quem está esperando, de verdade, a chegada de um filho. O som da chuva, que ainda insistia em cair, pareceu cantar uma nova melodia naquela manhã. Mas, o que Carolina não sabia, é que aquele clique mudaria sua vida para sempre. 5 dias. Carolina passou 5 longos dias contando as horas e os minutos. Cada ruído no portão da mansão fazia seu coração disparar. Cada notificação no celular, uma esperança e uma frustração. Mas, no 5º dia, às 9h12 da manhã, a campainha tocou. Ela correu até a porta com uma ansiedade que não sentia desde o último Natal com Marcelo. Quando abriu, não havia entregador. Apenas uma caixa parda, retangular, colocada cuidadosamente sobre o tapete, com uma etiqueta simples. Para a mamãe. Carolina ficou paralisada por alguns segundos, olhando para aquela caixa. O coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo hall de entrada. Agachou-se lentamente, passou a mão sobre a tampa e percebeu que a caixa estava morna, como se tivesse vida ali dentro. Respirou fundo, pegou a tesoura na cozinha, com mãos trêmulas, cortou a fita adesiva. Quando abriu, o cheiro foi o primeiro a invadir o ar. Uma mistura de vinil novo, talco de bebê e um leve perfume adocicado, como lavanda. Ela fechou os olhos por um segundo, como se quisesse absorver aquilo. E então, o viu. Ali, envolto em um cobertor branco de lã macia, com uma chupeta azul presa à roupinha, estava Léo. A pele, com pequenas marcas, como as de um recém-nascido. As unhas, pintadas com perfeição. Os olhos, fechados, como se estivesse dormindo. Carolina passou a mão pela bochecha do boneco e se arrepiou. A textura era quente, suave, quase humana. Ela não conseguiu conter as lágrimas. Oi, meu amor, sussurrou, pegando nos braços com todo o cuidado do mundo. Segurando Léo contra o peito, sentiu como se um buraco imenso dentro dela estivesse, de alguma forma, sendo preenchido. Levou-o até o quarto vazio, o que sempre seria do bebê, e o colocou com delicadeza no berço, ajeitando a coberta. Por alguns minutos, ficou ali, parada, só olhando. O silêncio da mansão parecia ter sido quebrado. Havia vida ali, agora. Ou, pelo menos, algo que se parecia muito com isso. Naquela noite, Carolina não conseguiu jantar. Não quis falar com ninguém. Apenas sentou-se na poltrona ao lado do berço e ficou observando Léo dormir. Ou, pelo menos, o que ela queria acreditar que fosse um sono. E, quando finalmente adormeceu, ali mesmo, na poltrona, foi acordada, horas depois, por um som fraco, quase imperceptível. Um choro? Ela se levantou sobressaltada, mas o berço estava exatamente como ela havia deixado. O bebê, imóvel. Carolina sorriu, envergonhada. Estou ficando louca, murmurou, voltando a se sentar. Mas, enquanto fechava novamente os olhos, o mesmo choro fraco ecoou, vindo do fundo da casa. E, pela primeira vez desde que Léo chegou, Carolina se perguntou: será que? Nos dias seguintes, a rotina de Carolina mudou completamente. A mansão, antes silenciosa e fria, começou a ganhar sons, novos hábitos, uma atmosfera diferente. Carolina passou a acordar cedo, preparar mamadeiras mornas, mesmo sabendo que Léo nunca as beberia, mas, ainda assim, sentia que precisava fazê-las. Colocava o líquido no pequeno frasco, testava a temperatura no pulso e, com extremo carinho, aproximava da boquinha de vinil, simulando a alimentação. Vamos, Léo, hora do leitinho.
sussurrava, com um sorriso sereno, enquanto embalava o bebê nos braços. Ela comprou roupas novas, encomendou fraldas descartáveis, lenços umedecidos, loções. O quarto que antes estava vazio, agora parecia um verdadeiro berçário. As paredes ganharam adesivos coloridos, cortinas claras e um móbile de bichinhos que girava suavemente acima do berço. Carolina até contratou, discretamente, uma babá eletrônica, mesmo sabendo que não precisava. Instalou a câmera no canto do quarto, conectou ao celular, e passava horas assistindo, o bebê, imóvel, respirando apenas na sua imaginação. As noites eram as mais difíceis. Ela se sentava na poltrona de balanço ao lado do berço e ficava observando Léo, enquanto o som do móvel se misturava ao estalar da madeira da casa antiga. Às vezes, pegava o bebê e o embalava, cantarolando baixinho. Dorme, meu amor, dorme. O mais perturbador é que Carolina começou a perceber sinais. De madrugada, jurava que o berço balançava sozinho. Que o móvel girava, mesmo desligado. Que a chupeta caía e aparecia em outro canto do quarto. Mas, toda vez que se aproximava, tudo estava exatamente como antes. Certa noite, após colocar Léo para dormir, Carolina se deitou, mas foi acordada, no meio da madrugada, por um som muito familiar. O choro. Ela se levantou, apressada, atravessou o corredor e parou na porta do quarto. O choro cessou. Léo estava ali, sereno, imóvel. Ela olhou para o berço, com o coração acelerado, e então, com naturalidade, pegou-o nos braços e sussurrou. Está tudo bem, mamãe está aqui, e, estranhamente, teve a sensação de que ele estava mais quente. Carolina não percebeu, mas, dia após dia, estava se afastando do mundo. As ligações da irmã, ela ignorava. Os e-mails da empresa, deletava. Até mesmo os poucos amigos que ainda restavam, pararam de insistir. Na mansão, agora, havia apenas ela e Léo. E, no fundo, Carolina acreditava, com todas as forças, que aquilo era tudo que precisava. Mas, do lado de fora, o mundo real começava a perceber que algo não estava bem. A noite estava especialmente fria. As árvores do jardim se agitavam com o vento, produzindo estalos que reverberavam pelas paredes antigas da mansão. Mas Carolina não escutava nada disso. Sentada na poltrona de balanço ao lado do berço, ela acariciava lentamente a testa de Léo, como se pudesse acalmar um recém-nascido de verdade. Os olhos estavam pesados, mas ela resistia ao sono. Sentia que, se distraísse, poderia perder algo importante. Foi só quando o relógio da sala anunciou, com um toque metálico, 3 badaladas, que Carolina percebeu que havia adormecido. Abriu os olhos subitamente. O quarto estava mergulhado na penumbra. A luz fraca do abajur criava sombras distorcidas nas paredes. O móbile, parado, mas, por algum motivo, Carolina teve a impressão de que ele havia acabado de girar. Olhou para o berço. Léo estava ali, imóvel, com a chupeta no canto da boca, o cobertor levemente deslocado. Ela sorriu, aliviada. Mas, então, veio o som. Um choro. Baixo, arrastado, vindo do corredor. Carolina congelou. Virou lentamente o rosto, encarando a porta entreaberta. O choro continuava, um lamento abafado, como o de um bebê perdido pela casa. Léo? Perguntou, instintivamente, mesmo sabendo que ele estava bem ali, no berço. Levantou-se devagar, com o coração acelerado, e foi até a porta. Espiou pelo vão. O corredor estava vazio, escuro, gelado. Deu um passo para fora, o assoalho rangendo sob seus pés descalços. O choro cessou. Silêncio absoluto. Carolina ficou ali, imóvel, sentindo sua própria respiração, pesada, ofegante. Voltou para o quarto, fechou a porta e se sentou novamente na poltrona, abraçando Léo com força. Foi só imaginação, repetia, como um mantra. Mas, naquele exato momento, ouviu outro som. Não mais um choro. Dessa vez, uma risada. Fraca. Aguda. Vindo do andar de baixo. Carolina fechou os olhos, apertando Léo contra o peito, e começou a balançar o corpo, para frente e para trás, como uma criança assustada. O móvel acima do berço girou sozinho, lentamente. E uma das peças caiu no chão, com um baque seco. Ela abriu os olhos e, num sussurro quase inaudível, disse: "Eu não estou sozinha." E, a partir daquela noite, o som de um bebê chorando na madrugada se tornaria parte da rotina. Só que ninguém mais, além de Carolina, podia ouvi-lo.
O telefone tocou diversas vezes naquela manhã, mas Carolina não atendeu. Ela estava ocupada, embalando Léo nos braços, enquanto passava a mão com delicadeza pelos fios de cabelo sintético do bebê, sussurrando canções antigas que sua mãe costumava cantar. O celular vibrava na bancada, insistente, até parar. Depois, silêncio. Minutos depois, o interfone da mansão tocou. Carolina franziu a testa, irritada com a interrupção. Afastou-se lentamente do berço, ajeitou o cobertor de Léo e foi até a central de segurança. Na tela, viu a figura familiar, sua irmã, Patrícia. Não, murmurou, contrariada, apertando o botão. Carolina? Sou eu. Abre, por favor. Insistia Patrícia, com a voz aflita. Contra a própria vontade, ela apertou o botão de liberação e destrancou o portão. Em poucos minutos, Patrícia cruzava o jardim, entrando pela porta da frente. Ficou parada, imóvel, chocada com o que viu. O hall da mansão, antes elegante e sóbrio, estava agora tomado por brinquedos, fraldas, mamadeiras. Era como uma creche abandonada. Fotos espalhadas sobre móveis mostravam Carolina segurando Léo, como se ele fosse real. Patrícia deu alguns passos, chamando. Carol? Onde você está? Do alto da escada, Carolina surgiu, segurando Léo nos braços, embalando-o, com um olhar, distante, opaco. SHH, ele acabou de dormir, disse, num tom suave, quase hipnótico. Patrícia aproximou-se, hesitante. Carolina, precisamos conversar. Você sabe que ele não é real, não sabe? Carolina apertou o bebê contra o peito, com força. Ele é mais real do que qualquer um que já esteve nesta casa, respondeu friamente. Patrícia respirou fundo, contendo as lágrimas. Você precisa de ajuda, Carol? Olha só pra você. Olha essa casa. Tá tudo fora de controle. Mas Carolina nem pareceu ouvir. Acariciava o bebê, sussurrando. A mamãe está aqui, a mamãe nunca vai te deixar. Patrícia colocou a mão no ombro da irmã, tentando puxá-la à razão. Por favor, eu tô preocupada. Você se isolou. Não fala com ninguém. Tá vivendo num mundo que não existe. Nesse momento, Carolina virou-se lentamente, com os olhos fixos, disse. O meu mundo é ele. Patrícia sentiu um arrepio na espinha. Percebeu que, qualquer tentativa de diálogo, estava se perdendo ali. Deu um passo para trás, com lágrimas nos olhos. Eu volto outro dia, murmurou, antes de sair, sentindo-se impotente, destruída. Carolina ficou parada no topo da escada, observando a porta se fechar. Depois olhou para Léo e sorriu. Só nós dois, meu amor, só nós dois. E voltou para o quarto, onde a babá eletrônica mostrava o berço, vazio. Mas, mesmo assim, ela ajeitou a coberta, como se Léo estivesse ali, esperando. Alguns dias depois da visita tensa, Patrícia decidiu tentar mais uma vez. Dessa vez, resolveu agir com mais sutileza. Ligou antes, combinou um jantar simples, prometendo que só queria passar um tempo com a irmã, sem cobranças, sem julgamentos. Carolina, surpreendentemente, aceitou. Naquela noite, Patrícia chegou à mansão com uma garrafa de vinho e um bolo de limão, como nos velhos tempos. Tentou sorrir ao entrar, mas a visão da casa a fez estremecer. Ainda mais brinquedos, mais roupas espalhadas e, ao fundo, a babá eletrônica ligada, com o monitor mostrando a imagem fixa do berço, vazio. Oi, Carol, disse, forçando um tom leve. SHH, ele acabou de dormir. Respondeu Carolina, surgindo da cozinha, com Léo nos braços, envolto em uma manta azul. Patrícia respirou fundo. Tudo bem, vamos jantar? Carolina assentiu. Colocou o bebê cuidadosamente no berço improvisado ao lado da mesa de jantar e sentou-se. Patrícia serviu os pratos, tentou puxar conversa sobre banalidades, viagens, filmes, negócios. Mas Carolina só falava de uma coisa. Ontem ele sorriu pra mim, tenho certeza. E hoje, fez um sonzinho, acho que tá começando a balbuciar, dizia, com brilho nos olhos. Patrícia segurava o garfo, estática. Carol, ele não pode fazer isso, sussurrou. Mas Carolina ignorou. De repente, largou os talheres e se levantou, indo até Léo, pegando no colo. Acho que ele tá com fome, disse, com uma naturalidade perturbadora. E, ali, diante de Patrícia, começou a preparar uma mamadeira, testou a temperatura no pulso e aproximou do boneco, fingindo alimentá-lo. Tá vendo? Ele gosta, sorriu, olhando para a irmã. Patrícia não aguentou.
Chega, Carolina. Chega! Gritou, batendo na mesa. Isso tá passando de todos os limites. Ele é de plástico. Não é um bebê. Carolina ficou imóvel. O sorriso se desfez e, em segundos, transformou-se em algo sombrio. Ela apertou o bebê contra o peito, olhou fixamente para Patrícia, com a voz fria, murmurou: "Sai da minha casa. Carol, sai. Da minha casa." Patrícia levantou-se, desesperada, com lágrimas nos olhos. "Eu te amo e não vou desistir de você", disse, antes de sair correndo pela porta, soluçando. Assim que a porta se fechou, Carolina ficou parada, no meio da sala de jantar, com Léo apertado contra o peito, o olhar perdido, a respiração ofegante. E então, começou a rir. Baixo, nervosa. Depois, a rir alto, incontrolável, até cair de joelhos no chão, com o bebê nos braços. Enquanto isso, a babá eletrônica ligava sozinha, e o monitor mostrava o berço vazio, balançando suavemente, sozinho. E aí, o que você faria nessa situação? Teria coragem de intervir, ou deixaria Carolina viver na ilusão? Comenta aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. E não esquece, seu like é muito importante para que mais pessoas conheçam histórias como essa. Depois daquele jantar desastroso, Carolina fez o que ninguém imaginava. Desligou o celular. Cancelou o serviço de internet e TV. Desativou o sistema de interfone e fechou todas as cortinas da mansão. Não queria mais contato com o mundo. Só queria Léo. As semanas seguintes foram de completo isolamento. Carolina passou a viver em função do bebê reborn. Trocava suas roupas todos os dias, dava banhos mornos, colocava músicas suaves para ele relaxar e até criava rotinas de soninho, como se fosse um recém-nascido de verdade. A mansão, agora, parecia um cenário congelado no tempo. Os empregados, há muito dispensados, não tinham mais permissão de entrada. As plantas do jardim começaram a morrer. O portão, enferrujado, rangia com o vento, mas nunca mais se abria. Lá dentro, o tempo corria de outra maneira. De manhã, Carolina sentava na poltrona, embalava Léo e ficava horas olhando para ele, conversando, contando histórias. De noite, acordava diversas vezes ao ouvir o suposto choro ou um ruído vindo do berço. Ela acreditava que ele precisava dela, como ninguém nunca precisou. Mas, aos poucos, os sinais do colapso começaram a surgir. Carolina passou a falar sozinha com frequência, a rir ou chorar, sem motivo aparente. Por vezes, entrava no quarto e encontrava objetos fora do lugar. A chupeta de Léo no chão. O cobertor dobrado diferente. O móvel girando lentamente, mesmo desligado da tomada. Ela acreditava, ou preferia acreditar, que era ele. Certa noite, a câmera da babá eletrônica registrou uma cena estranha. O berço, balançando suavemente, enquanto Carolina dormia profundamente na poltrona ao lado, exausta. A gravação ficou armazenada no aparelho, mas ela nunca a reviu. O mundo lá fora seguiu. Os carros passavam pela rua. As estações mudavam. Mas, dentro da mansão, Carolina continuava prisioneira do mesmo dia. Da mesma rotina. Do mesmo amor, insano. Até que, um dia, o telefone da linha fixa tocou. Alto. Forte. Insistente. Carolina acordou assustada, com Léo nos braços, e ignorou. O telefone tocou de novo, por horas, dias. Mas ela nunca atendeu. Não sabia, que do outro lado da linha, Patrícia ligava, desesperada, tentando, implorando, por uma resposta. Mas, para Carolina, o mundo havia se reduzido a apenas dois seres. Ela e Léo. E isso já era suficiente. Ou, pelo menos, era o que ela queria acreditar. Patrícia, cada vez mais angustiada com o silêncio da irmã, não conseguiu mais esperar. Depois de inúmeras ligações sem resposta, decidiu procurar ajuda profissional. Agendou, por conta própria, uma visita com um terapeuta especializado em transtornos psicóticos e de luto. Naquela manhã, o Dr. Gustavo estacionou o carro em frente à imponente, mas já decadente, mansão. O jardim, antes impecavelmente cuidado, agora estava tomado por folhas secas e galhos quebrados. A pintura da fachada começava a desbotar, e as janelas estavam todas fechadas, com as cortinas pesadas cobrindo qualquer possibilidade de espiar para dentro. Patrícia o acompanhava, inquieta. Ela não atende. Não responde a ninguém. Só vive com aquele bebê, dizia, tentando conter as lágrimas. O Dr. Gustavo assentiu e tocou a campainha. Silêncio.
Tocou novamente. Nada. Então, tentou bater com força na porta de madeira maciça. Carolina. É a Patrícia. Eu trouxe ajuda, por favor, abre a porta. Implorou a irmã. Lá dentro, no entanto, Carolina estava sentada na poltrona, embalando Léo nos braços, como sempre fazia. O som da campainha e das batidas não pareciam alcançá-la. Ou, ela simplesmente escolheu ignorar. O doutor Gustavo, preocupado, caminhou pela lateral da casa, buscando alguma entrada ou janela destrancada. E foi então que, através de uma fresta na cortina da sala, ele viu Carolina, parada no meio da sala, girando suavemente com Léo nos braços, cantando uma canção de ninar, completamente alheia ao mundo exterior. Ao lado dela, sobre a mesa de centro, uma mamadeira recém-preparada, ainda com vapor saindo. E, no chão, diversos papéis rabiscados com frases desconexas. A mamãe nunca vai te deixar. Você é real. Só nós dois. O terapeuta sentiu um frio na espinha. Ela está em um nível muito avançado, murmurou para Patrícia. Dá para ajudar? Perguntou ela, com voz trêmula. Ele respirou fundo, avaliando a situação. Não assim. Ela não quer ser ajudada e, claramente, não quer contato. Se tentarmos à força, pode piorar. Patrícia segurou o choro. O que eu faço, então? Doutor Gustavo olhou novamente pela fresta. Carolina agora estava sentada no chão, com Léo no colo, como uma criança brincando com seu boneco favorito. Mas, em seu rosto, havia uma expressão serena, perturbadoramente serena. Você espera. E observa. Até que ela, ou o sistema, percebam que ela representa risco para si mesma. Patrícia balançou a cabeça, desesperada. Enquanto isso, lá dentro, Carolina pegava o celular, olhava para as chamadas perdidas e, sem qualquer hesitação, desligava o aparelho de vez. Depois, voltou a embalar Léo, sussurrando. Eles nunca vão entender, meu amor, nunca. E, mais uma vez, trancou todas as portas. E o mundo lá fora ficou ainda mais distante. As noites haviam se tornado longas demais. Carolina já não distinguia mais os dias da semana, tampouco as estações. Tudo que sabia era que precisava cuidar de Léo. Naquela madrugada, a lua cheia iluminava a mansão de forma fria, projetando sombras alongadas pelas paredes. O vento fazia as árvores gemerem e, do lado de fora, poucos vizinhos ainda acordados notavam a figura que, aos poucos, surgia na varanda do andar superior. Era ela, Carolina, com um robe branco, descalça, cabelos desgrenhados, e Léo, firmemente abraçado contra o peito. Ela caminhava devagar até o parapeito, olhando fixamente para o jardim abaixo, completamente alheia ao mundo. Em seus braços, o bebê, envolto em uma manta azul clara. E então, começou a cantar. Uma antiga canção de ninar, com a voz rouca, quebrada, mas doce, como se embalasse de verdade uma criança. Alguns vizinhos, intrigados, abriram discretamente as cortinas, observando aquela cena de puro estranhamento. É a dona Carolina, cochichou uma senhora idosa para o marido, enquanto espiava pela janela. Tá, com um bebê. O homem franziu a testa. Não, é impossível, ela nunca teve filhos. Na varanda, Carolina girava suavemente de um lado para o outro, balançando Léo com ternura. De repente, parou. Olhou para o céu estrelado, fechou os olhos e, num gesto lento, aproximou o rosto do bebê, beijando-lhe a testa. A mamãe tá aqui, e nunca vai te deixar, sussurrou, como um juramento. E ficou ali, parada, por horas. Os vizinhos, inquietos, foram se afastando, fechando cortinas, com aquela sensação incômoda de quem acabou de ver algo que não devia. Já passava das 4 da manhã quando Carolina, ainda abraçada a Léo, voltou para dentro da mansão, fechou as portas e apagou todas as luzes. No dia seguinte, as conversas correram pela vizinhança. Você viu? Ela estava na varanda, com um bebê. Mas ela mora sozinha. Acho que enlouqueceu. Mas ninguém teve coragem de confrontá-la ou de chamar as autoridades. Ainda não. Lá dentro, no entanto, Carolina caminhava pelos corredores escuros, com os pés descalços arrastando-se pelo assoalho gelado, sussurrando para Léo. Não importa o que digam, não importa, você é meu, e sempre será. E, mais uma vez, trancou a porta com todas as chaves que tinha. O mundo já não fazia mais parte da vida dela. Os dias se arrastavam. As cortinas permaneciam fechadas. A caixa de correio,
transbordando de cartas e panfletos. A campainha já ninguém mais ousava tocar. Mas a história de Carolina já não era mais segredo. As conversas na vizinhança se tornaram sussurros preocupados. Ela está sozinha. Com aquele bebê. Ninguém mais entra naquela casa. Até que, numa manhã nublada, uma dessas conversas chegou aos ouvidos certos. Uma senhora, amiga antiga da família, decidiu fazer o que ninguém teve coragem. Sem se identificar, ligou para os serviços sociais. Alô? Eu preciso fazer uma denúncia, disse, com a voz trêmula. Do outro lado da linha, uma atendente perguntou: o que está acontecendo, senhora? A mulher respirou fundo, olhando para a fachada silenciosa da mansão, do outro lado da rua. É sobre a dona Carolina. Ela mora sozinha, ou melhor, achamos que sim. Mas tem aparecido na varanda, com um bebê. Só que ela nunca teve filhos, e bem, todos dizem que não é um bebê de verdade. A atendente anotava, com profissionalismo. Ela apresenta risco, comportamento agressivo. A mulher hesitou. Não, mas ela não fala mais com ninguém, não sai de casa, parece fora da realidade. E tem algo estranho, muito estranho. A atendente suspirou. Entendemos. Vamos acionar os serviços de saúde mental para avaliar. E, assim, o processo foi iniciado. Discretamente. Silenciosamente. Como são esses casos, quando o risco não é visível, mas palpável? Dias depois, enquanto Carolina embalava Léo na poltrona do quarto, completamente alheia ao que se movia no mundo lá fora, uma equipe já analisava relatórios, conversava com vizinhos, reunia informações. Patrícia foi contatada. Ela chorou ao telefone, confirmando. Sim, ela precisa de ajuda, mas, por favor, sejam cuidadosos. Ela ama esse bebê. O psicólogo do serviço social anotou friamente. Paciente em possível surto psicótico, isolamento social extremo, relação afetiva com objeto inanimado. Enquanto isso, na mansão, Carolina cantava baixinho. A mamãe nunca vai te deixar, nunca. E o monitor da babá eletrônica seguia transmitindo a mesma imagem estática. O berço, vazio. Mas, na mente de Carolina, cheio de vida. O telefonema anônimo tinha disparado o alarme silencioso. Agora, a intervenção era apenas uma questão de tempo. Naquela manhã fria e cinzenta, a rua em frente à mansão amanheceu incomumente movimentada. Um carro oficial, discreto, parou próximo ao portão. Dele desceram 2 profissionais de saúde mental, acompanhados de uma assistente social e um policial de apoio, seguindo os protocolos de segurança. Patrícia aguardava do outro lado da rua, abraçando-se, aflita, observando cada movimento com os olhos marejados. Do lado de dentro da mansão, tudo seguia silencioso. Carolina estava no quarto, embalada pelo canto suave de uma música infantil, enquanto ajeitava a manta de Léo no berço. O interfone tocou. 1, 2, 3 vezes. Carolina nem sequer se mexeu. A assistente social insistiu, aproximando-se do portão, chamando alto. Senhora Carolina, aqui é do serviço de saúde. Viemos para uma visita, está tudo bem? Nada. Do outro lado, a mansão seguia muda, como um castelo abandonado. O policial olhou para a equipe, assentiu e discretamente destrancou o portão com a chave de emergência fornecida por Patrícia. Avançaram com passos cautelosos pelo jardim descuidado, o som das folhas secas estalando sob os sapatos. Chegaram à porta principal. Bateram forte. Senhora Carolina, por favor, precisamos conversar. Lá dentro, Carolina ouviu. Olhou para o monitor da babá eletrônica, onde o berço aparecia vazio. Depois, para o próprio colo, onde Léo repousava, sereno, como sempre. Apertou-o contra o peito, levantou-se e caminhou até a porta. Olhou pelo olho mágico e viu pessoas de jaleco, uma mulher com uma prancheta e um policial. Os batimentos do coração aceleraram. Os braços apertaram Léo com ainda mais força. Não, 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 sussurrou, recuando. Do lado de fora, a assistente social voltou a chamar. Carolina, ninguém quer te machucar, estamos aqui para ajudar. Mas Carolina não conseguia mais ouvir. Na mente dela, aquilo era uma ameaça. Queriam tirar Léo dela. Correu pelos corredores, trancando as portas, fechando as janelas, puxando as cortinas. Pegou o celular, mas, antes que pudesse ligar para alguém, ou para ninguém, o aparelho estava sem bateria. Morto,
assim como todas as outras conexões com o mundo. Os batentes das portas começaram a ser forçados. Senhora Carolina, por favor, abra a porta, ou teremos que entrar, advertiu o policial. No quarto, ela se encolheu com Léo nos braços, sentada no chão, de costas para a parede, murmurando. Eu prometi que nunca ia te deixar, nunca. As batidas se intensificaram. É a última chance, senhora Carolina. Então, silêncio. Por um breve segundo, ela pensou que haviam ido embora. Mas, de repente, um estrondo. A porta da frente cedeu sob o impacto. Passos apressados invadiram a mansão, vozes chamando por ela. Carolina? Senhora Carolina? Estamos aqui para ajudar. Ela apertou os olhos, encolhida, abraçando Léo como se pudesse protegê-lo de tudo. Até que, a porta do quarto se abriu com força. Não, não! Gritou, desesperada, quando viu a equipe entrando. Tentou correr, mas foi contida com delicadeza, enquanto se debatia, gritando. Não tirem ele de mim. Não tirem. O policial segurou os braços dela, enquanto o assistente social tentava acalmá-la. Vai ficar tudo bem, Carolina, ninguém vai te machucar. Mas ela não ouvia mais. Seus olhos estavam fixos em Léo, caído no chão, a poucos metros. Com o braço estendido e a cabeça tombada de lado. Imóvel, como sempre foi. E então, pela primeira vez em meses, Carolina gritou, de um jeito que nunca tinha gritado antes. Um grito primal. De perda. De desespero. De alguém que, naquele instante, tinha perdido tudo. Foi sedada ali mesmo, no chão, enquanto as lágrimas escorriam e os olhos iam se fechando lentamente. E a última imagem que viu, antes de apagar, foi Léo. Sozinho, no tapete da sala. Como um brinquedo esquecido. A luz branca do hospital invadiu os olhos pesados de Carolina quando ela começou a recobrar a consciência. O teto era de gesso, com uma lâmpada fria, impessoal, que zumbia levemente. Por um momento, ela não se lembrou de nada. A cabeça latejava. O corpo, pesado. E os braços, vazios. Subitamente, seus olhos se arregalaram. Léo? Murmurou, instintivamente, buscando com as mãos, mas só encontrou o lençol áspero da cama hospitalar. Olhou ao redor, assustada. As paredes, nuas, brancas. A janela, trancada, com grades discretas. Uma cadeira, vazia. Na porta, uma placa discreta, unidade psiquiátrica, quarto 12. E então, tudo voltou como uma avalanche. A batida na porta. Os gritos. A mão arrancando Léo de seus braços. O sedativo. E o vazio. Carolina tentou se levantar, mas estava fraca demais. Se encolheu na cama, agarrando o travesseiro com força, como se fosse ele. Pouco depois, uma enfermeira entrou, segurando uma bandeja com um copo d'água e comprimidos. Bom dia, Carolina. Como está se sentindo hoje? Carolina não respondeu. Olhou, fixamente, para as mãos da enfermeira, procurando qualquer coisa. Um sinal. Uma pista de onde Léo poderia estar. A enfermeira percebeu o olhar, com a voz ensaiada, disse suavemente. O bebê não está aqui. Você precisa descansar e se recuperar. Carolina apertou o travesseiro com mais força. Eu preciso dele, ele vai sentir minha falta, sussurrou, com a voz quebrada. A enfermeira colocou a bandeja sobre a mesa de apoio, se aproximou, tocou-lhe o ombro com delicadeza, com um olhar cheio de compaixão, respondeu. Ele está bem, você vai ficar bem também. Mas Carolina sabia que não estava. Não podia estar. Como poderia, se ele não estava ali? Depois que a enfermeira saiu, fechando a porta com aquele clique abafado, Carolina permaneceu imóvel, olhando fixamente para a parede à frente. O silêncio do hospital era diferente do silêncio da mansão. Era um silêncio clínico, calculado, sem a doçura das canções de ninar, sem o rangido do berço, sem o choro que ela ouvia toda madrugada. Só restava o vazio. E, no meio dele, a certeza esmagadora. Eles tiraram ele de mim. As lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto pálido, enquanto seus braços continuavam abraçados ao travesseiro. Como quem ainda se recusava a soltar o que nunca foi real. Os dias passaram, ou talvez semanas. Carolina já não sabia. Naquele quarto branco, o tempo não parecia mais se mover. As paredes eram todas iguais, sem quadros, sem janelas abertas, sem cor. O cheiro era sempre o mesmo, desinfetante e hospital.
Todas as manhãs, uma enfermeira entrava, entregava os medicamentos, perguntava como ela estava, e saía. Os médicos falavam com voz mansa, com termos técnicos que Carolina mal ouvia. Diagnosticaram transtorno psicótico com luto patológico. Mas, para ela, só havia uma verdade: Léo estava longe. Em algumas noites, sozinha na cama estreita, Carolina apertava o travesseiro contra o peito e fechava os olhos com força, na esperança de ouvir o choro, o riso, qualquer som que provasse que ele ainda precisava dela. Mas, nada. Só o zumbido distante dos monitores de batimentos cardíacos em outros quartos. E o clique ocasional da chave da porta sendo trancada. Em uma dessas madrugadas, levantou-se lentamente da cama e caminhou até o espelho acima da pia. Encostou as mãos frias na cerâmica e se encarou. O rosto pálido, os olhos fundos, o cabelo desgrenhado. Quase não se reconhecia. Abaixou o olhar e viu. Ali, sobre a pia, ao lado da escova de dentes descartada, um pequeno objeto, esquecido. Uma pulseira de identificação hospitalar de recém-nascido. Pegou aquilo com as mãos trêmulas. Na etiqueta, um nome, Léo. Carolina ficou imóvel. O coração acelerou. O estômago revirou. E, então, começou a rir. Baixinho, no começo. Depois, mais forte, até perder o fôlego. Segurou a pulseira contra o peito e voltou para a cama, deitando-se encolhida, com um sorriso melancólico, enquanto acariciava o plástico gasto. Eu sabia, você tá aqui, comigo, sussurrou. No dia seguinte, quando a enfermeira entrou no quarto, encontrou Carolina dormindo, abraçada à pulseira. E, do lado dela, o travesseiro posicionado como um pequeno corpinho, envolto na manta branca do hospital. A enfermeira ficou parada por alguns segundos, observando. Depois, sem dizer nada, saiu, fechando a porta suavemente. E o quarto branco permaneceu silencioso. Só Carolina. E o que restava de sua ilusão. Ali, intacta. Meses se passaram. Os relatórios médicos apontavam progressos lentos, mas estáveis. Carolina agora participava de algumas terapias, tomava a medicação regularmente, aos poucos, parecia mais tranquila. Os profissionais do hospital falavam sobre alta supervisionada. Patrícia vinha visitá-la, trazendo roupas novas, tentando, a cada encontro, reconstruir uma ponte sobre os escombros daquela relação. Mas, ninguém sabia ao certo o que se passava de verdade, dentro de Carolina. Até que, numa manhã de primavera, com o sol entrando fraco pela janela, a enfermeira Luísa entrou no quarto para a rotina de sempre. Bom dia, Carolina, disse, abrindo as cortinas. Carolina estava sentada na poltrona ao lado da cama, olhando serenamente para o jardim do hospital, do outro lado da janela. O rosto, tranquilo. O corpo, relaxado. Mas, o detalhe mais perturbador, estava no colo. Envolto cuidadosamente em uma manta branca, com uma chupeta azul presa à roupinha. Ali estava Léo. Ou, talvez, outro bebê reborn. Idêntico. A enfermeira ficou imóvel, o coração acelerando por um segundo. Carolina, o que é isso? Perguntou, com a voz entre surpresa e preocupação. Carolina virou lentamente o rosto, olhou nos olhos da enfermeira. E sorriu. Um sorriso doce, calmo, quase maternal. Ele nunca me deixou. Só ficou, quietinho, esperando a mamãe melhorar. A enfermeira tentou conter a inquietação. Quem trouxe? Carolina fez um carinho delicado na cabeça do bebê, ajeitou a manta e respondeu, num sussurro. Eu sempre tive ele comigo. E então, olhou de volta para a janela, balançando suavemente a poltrona, como fazia nas madrugadas solitárias da mansão. A enfermeira, sem saber como reagir, anotou no prontuário. Paciente tranquilo. Mantém comportamento materno com objeto inanimado. E saiu do quarto, fechando a porta. Do lado de fora, a vida seguia. Pássaros cantavam. Pacientes caminhavam no jardim. Os carros passavam na rua. E, ali dentro, Carolina continuava. No seu mundo, com Léo nos braços, sorrindo e embalando suavemente. Como se nada, absolutamente nada, tivesse mudado. Se essa história te impactou, já deixa o seu like e compartilha com alguém que gosta de relatos intensos e misteriosos. Se inscreve no canal para não perder os próximos casos reais, sempre narrados com emoção, suspense e aquele final que te faz pensar por dias. Te espero no próximo vídeo.